Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, aqui é o irmão Wesley para mais um estudo bem interessante. Hoje o tema é o que é a graça. Então, o que é a graça? Eu vou explicar para vocês sobre a graça, a origem, né, o início, de onde surgiu a graça. Será que a graça surgiu mesmo no Segundo Testamento, com a revelação do Senhor Yeshua? Será mesmo? Eu vou mostrar para os irmãos que não. A graça sempre existiu. Então, o primeiro texto que eu quero mostrar para os irmãos, assim, né? Claro, nós temos o Gênesis também, né? Alguns textos no Gênesis, mas eu queria falar um pouquinho em Êxodo, está na Torá. A própria Torá já revela Hesed, né? Hesed significa misericórdia, graça, né? No hebraico, né? Hesed significa misericórdia, graça. Infelizmente, dentro da teologia normativa cristã, dentro das doutrinas e das Bíblias, né? As edições bíblicas que nós temos, nas versões, colocaram misericórdia, né? O termo misericórdia no Primeiro Testamento para diferenciar, né, do mesmo sentimento de misericórdia no segundo, que foi colocado como graça, mas é a mesma compaixão do Eterno, mesma bondade do Eterno. Então, Hesed significa misericórdia, bondade e graça. Compreende? Então, sempre existiu. Mas, não, para não ficar só nas minhas palavras, o próprio Eterno, lá na sua Torá, na sua instrução sagrada, através de Moisés, né? Moisés registrou, mas o Eterno é que falou. Está lá, Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Adonai é o Elohim, o Deus compassivo e misericordioso, olha aí, tardio em irar-se e grande em Hesed, fidelidade. Hesed, olha aí, ó, Hesed, graça, misericórdia e fidelidade. Compreende? Então, nós temos também no Gênesis, 3 passagens no Gênesis, para reforçar o que eu estou dizendo para os irmãos aqui. E lá em Gênesis, Bereshit em hebraico, né? Gênesis capítulo 6, capítulo 6, verso 8, né? Noé achou graça, né? Ren, aos olhos do Eterno. Nós temos outra passagem, né? Que em Gênesis mesmo, capítulo 19, do verso 19, né? Tá lá, engrandeceste a tua misericórdia, esse para comigo. O quê? Lá naquela passagem de Ló, né? No juízo da destruição, né? O próprio Eterno derrama o juízo de destruição de Sodoma e Gomorra, e ele, pela sua misericórdia, ele preserva a vida de Ló e da sua família. E eles saem da cidade, eles fogem da cidade, não é verdade? Aí a misericórdia do Eterno. Gênesis, Primeiro Testamento. Né? Nós temos outra passagem também, Gênesis capítulo 24, verso 12. Está lá, ó Eterno, usa de bondade, Hesed, ou seja, usa de graça, usa de misericórdia para com o meu senhor Abraão. Né? Está lá a aliança, né, de Abraão baseada em misericórdia. Tá vendo? Então nós temos ali a bondade do Eterno, a misericórdia do Eterno nestas passagens lá no início dos tempos. Outra passagem também no Gênesis é a própria preservação da vida física de Adão e Eva. O Eterno poderia ter destruído os dois, ter feito uma outra humanidade. Não, ele foi lá e apenas os expulsou, com várias consequências terríveis, mas expulsou ali do paraíso o casal. Poderia ter destruído, poderia ter feito um outro casal, não é verdade? Então, ali está a graça do Eterno também. E nós vemos também, claro, na aliança, né, na Torá, lá em Deuteronômio, Devarim, em hebraico, Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, nós observamos também ali a graça do Eterno. Está lá, Adonai guarda a aliança e o Hesed, ou seja, a graça até 1000 gerações. Então a aliança nunca foi a aliança da Torá nunca foi algo ruim, sempre foi feito com a graça do Eterno. Está lá. Também Deuteronômio, capítulo 4, verso 31, o Eterno diz assim, né, Adonai teu Elohim, Adonai teu Deus, é Deus misericordioso, não te abandonará. Então tá lá. Então, mesmo após a desobediência de Israel, o Eterno nunca abandonou Israel. Isso também, claro, nós aplicamos para nós, crentes, que guardamos a Torá, e os que não conhecem a revelação da Torá, mas creem que Yeshua é o Messias, buscam seguir o Messias Yeshua, né? Os irmãos cristãos de várias linhas teológicas, o Eterno é misericordioso conosco. Olha aí, sempre existiu a graça. Os profetas também dizem sobre a graça do Eterno.
Oséias, capítulo 6, verso 6. O próprio Eterno, né, através da boca de Oséias, né, Oséias revela o que o Eterno falou. Quero hesed e não sacrifício, né? Ou seja, eu quero a bondade, quero misericórdia, não sacrifício. Né? Então, nós temos várias passagens. Miqueias também, capítulo 7, verso 18. Quem é Deus como tu, que perdoa e se agrada do hesed, ou seja, da misericórdia, essa graça, né? Ele se agrada da misericórdia, se agrada da bondade, da graça do Eterno, né? Ele mesmo fala isso. Então, tem outro também, Isaías, grande profeta Isaías, capítulo 54, verso 10. Minha bondade, ó, minha misericórdia, minha graça não se apartará de ti. É uma promessa que né, o próprio Eterno dá para Israel. Né? Salmos, né? Os Salmos, então, é maravilhoso. Salmos, nós temos várias passagens, mas eu separei duas aqui para os irmãos. Salmos, capítulo 36. Tá lá, porque o seu hesed, da sua hesed, né? Ou seja, porque a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça dura para sempre. Então, tá ali, né? Não é uma dispensação, não existe dispensação. Ah, não, que surgiu aqui, acaba aqui. Era o tempo da lei, surgiu o tempo da lei, acabou o tempo da lei, agora é o tempo da graça, vai acabar o tempo da graça, tem agora depois o tempo da dispensação do Espírito Santo e sei lá o quê. Nós não temos textos bíblicos provando estas doutrinas, meus irmãos. Nós temos sim textos bíblicos provando que a graça do Eterno, desde o princípio da humanidade, sempre existiu e o Eterno sempre se manifestou com a sua graça, a sua misericórdia. Então, nós temos também Salmo 103. Os irmãos podem conferir nas suas Bíblias aí particulares. Salmo 103, verso 8 a 10. Está lá, ele é compassivo, misericordioso, né? Não nos trata segundo os nossos pecados. Então, o Eterno, mesmo observando, né, os nossos pecados, muitas das vezes, pela sua misericórdia, ele olha a nossa alma, ele olha o nosso esforço. Né? O Salmo 103, verso 8 a 10, o salmista está dizendo sobre isso. Então, nós temos várias passagens. Então, eu separei essas passagens para os irmãos verem. Né? Outra coisa, né? E agora é o momento de uma refutação da teoria da dispensação da graça. Né? A ideia, né, dispensacionalista, né, a ideia de tirar a lei e botar a graça, ou seja, a lei ela foi excluída porque foi inaugurada a graça em Yeshua, né, Jesus, mas nós observamos que nem o próprio Yeshua disse isso, nem o próprio Yeshua disse, nem os apóstolos disseram isso. Isso é uma doutrina criada posteriormente, séculos e séculos depois, por teólogos, por filósofos, pensadores da teologia. Então, mas nós temos ali Malaquias, capítulo 3, verso 6. Eu, Adonai, não mudo. Está lá. Eu, Adonai, não mudo. Então, o Eterno não muda. Ele não vai fazer uma coisa, vai destruir e vai fazer outra. Ele não tem dispensação. Ele não muda. Então, a mesma graça que ele nos deu lá no Gênesis, vai ser a mesma graça que ele nos dará no final, no juízo final, para aquele que merecer a sua graça. Compreende? Então nós temos várias passagens provando da graça do Eterno e provando que não existe essa doutrina de dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo. Eu lamento muito, meus irmãos, com todo respeito, mas não tem texto bíblico sobre isso. O que tem, sim, pensamentos teológicos, filosóficos, em artigos, livros de escritores, de teólogos que falam sobre essas doutrinas, mas nós não temos textos bíblicos realmente provando sobre isso. Por isso que é muito perigoso. Nós não podemos o quê? Tirar um versículo, isolar o versículo de uma passagem que nos interessou para criarmos doutrinas teológicas. Muito perigoso. Então, existe um outro problema, né? Porque a dispensação da graça, ela ignora a Torá. Né? Então, ela ignora o arrependimento, né? A ideia do arrependimento, da teshuvá, né? Do retorno às raízes da fé. Né? Então, nós temos essas questões também. Outro problema também, né, na teoria da dispensação, né, cria uma oposição à Torá. Ou seja, a ideia da dispensação da graça, ela cria uma oposição à instrução divina do Eterno, aos ensinamentos do Eterno. Então, sim, se alguma teoria minha, uma doutrina minha, algo que eu pensei,
está indo em oposição ao que o Eterno revelou, tem alguma coisa errada. Eu tenho certeza que não é o Eterno que está errado. Total, 300% de certeza que não é o Eterno que está errado. Então, são coisas que a gente precisa sentar para analisar. Os irmãos compreendem? Então, essa é a nossa refutação e a nossa crítica a esse tipo de doutrina que não tem embasamento de fato nem nos profetas, nem nos salmos, nem na Torá, e nem nos ensinamentos do Senhor Yeshua HaMashiach, Filho do Eterno, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Compreende, meus irmãos? Então, essa é a grande realidade. A grande realidade é essa. Então, nós temos que estar ligados nas escrituras originalmente, voltar às raízes da fé, para não cairmos nestas doutrinas. Com todo respeito, meus irmãos, mas nós temos que ter uma posição diferente. Hoje nós temos acesso às informações. Vamos buscar as raízes da fé e os irmãos vão entender que muitas doutrinas que são ensinadas, elas não têm embasamento bíblico. É muito perigoso isso. Ok, meus irmãos? Então eu espero que os irmãos recebam esse pequeno estudo, essa pequena exposição sobre o que é a graça, a origem da graça. Mostrei para os irmãos os textos. Então peço a vocês para nos ajudarem se inscrevendo no nosso canal, compartilhando, divulgando o nosso trabalho aqui nesse canal. Curta, salva para depois você... Salva na sua playlist particular, se você tiver, para depois você assistir, você ouvir esse estudo. Coloca também lá, né? Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos, tá bom? Vamos levar uma mensagem simples, leve e boa, né, para as pessoas, tá bom? Então, um forte abraço aqui do irmão Wesley e a gente se vê no próximo estudo. Shalom, shalom.